E vou compartilhar o verso rapidamente. Para aumentar mais um pouquinho, já que ele não é tão extenso. E serei eu mesma que vou fazer as gotas védicas. Hoje temos rapidamente vou achar aqui, ele em sânscrito. Hoje temos do canto 1, capítulo 9, que é o aparecimento de Sri Narada, o verso 19. Vou com a leitura em sânscrito. Chaturhotram karma sudam rayanam bhikshabadikam yadadakyana santatyai veda ekam chaturvidam. Tradução. Canto 1, capítulo 4, verso 19. Ele viu que os sacrifícios mencionados nos Vedas eram meios pelos quais as ocupações das pessoas poderiam ser purificadas. E para simplificar o processo, dividiu o único Veda em 4, a fim de expandi-los entre os homens. Mais uma vez, ele viu que os sacrifícios mencionados nos Vedas eram meios pelos quais as ocupações das pessoas poderiam ser purificadas. E para simplificar o processo, dividiu o único Veda em 4, a fim de expandi-los entre os homens. E antes de eu fazer a interpretação, porque esqueci, vou fazer as reverências, porque essas reverências não podem faltar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasari Gouda Bhakta Brinda. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Shalakaya, Shakshurum Militam Yena, Tashma Shri Gurave Namaha. E já tínhamos falado anteriormente que Vyasadeva tinha dividido, né, os textos védicos, os Vedas, em 4 partes, para poder expandi-lo com mais facilidade. Nessa era de Kali, que ele tinha reconhecido que a humanidade estava com uma inteligência menor, com dificuldade de compreensão, mas ele tinha, né, ele tinha essa missão, essa devoção de poder ajudar os habitantes da era de Kali de sair da ignorância, e aqui estamos nós hoje recebendo os conhecimentos. E no começo do texto ele começa falando que ele viu que os sacrifícios mencionados nos Vedas eram meios pelos quais as ocupações das pessoas poderiam ser purificadas. O que são as ocupações das pessoas? Nosso Dharma, nosso propósito de vida. Entendendo que dentro desse Dharma temos muitos Dharmas, né? Dharmas familiares, Dharmas espirituais, Dharmas ocupacionais, Dharmas universais. Então, esses sacrifícios eram uma forma de purificar. Né? Mas na nossa sociedade atual, quando a gente procura significado da palavra sacrifício, alguns sinônimos, ela tem uma conotação negativa, né? Sacrifício é uma coisa que a gente já sabe que não vai gostar. Se a gente procura alguns sinônimos, temos palavras muito fortes, como holocausto, como massacre, como abnegação, uma perda muito grande, então a gente já fica com receio dessa palavra.
Mas os sacrifícios védicos têm outra conotação. Eles são conhecidos, a palavra para sacrifício em sânscrito é yajnas, e são prescritos nos Vedas para a purificação e para a elevação espiritual e manutenção da ordem cósmica. Então, eles são extremadamente importantes. Eles são actos de ofrendas realizadas com mantras e oblações, né? Oblações são presentes, entregas que a gente faz nesses sacrifícios, como cereais, como guia, manteiga purificada, né? Ervas, etc. E ao fogo sagrado, né? Agni, como é conhecido o fogo em sânscrito, que esse fogo, o qual que o propósito dele, ele serve como mensageiro entre os seres humanos e os devas, que são os semideuses. Então, os yajnas, os sacrifícios, são realizados para purificar as ações de nossa ocupação, ou de nosso dharma, como falamos no verso, e esse processo alinha praticamente, né, se alinha com o ciclo cósmico de dar e receber, criando assim um fluxo de energia espiritual. Então, um momento muito auspicioso, muito potente, tendo, como já falamos, o propósito final de purificar a mente e o coração, conduzindo assim o praticante, né, tanto o sacerdote que faz esse sacrifício, né, e os espectadores, as pessoas que estão fazendo parte dessa egrégora do sacrifício, a autorrealização. E no Bhagavad Gita tem um verso entre muitos, no capítulo 3, verso 9, Krishna afirma: o trabalho deve ser feito como um sacrifício a Vishnu. Caso contrário, ele prende o homem ao mundo material. Então, temos dicas nos textos sagrados, como nesse verso na Bhagavad Gita, que mesmo que nessa era de Kali não possamos fazer esses sacrifícios, principalmente porque não existem seres purificados com um nível de purificação como nas eras anteriores à era de Kali, nós podemos fazer um sacrifício, imaginando, Krishna está falando assim, quem dedica seu trabalho, né, que é um de nossos dharmas, a mim, está fazendo um sacrifício. Muitas de nós passamos 8 horas a mais trabalhando, né, e que parte divina poder dedicar 8 horas de nosso dia, né, como um sacrifício para o Senhor Supremo. Estaríamos quase a maior parte do dia que estamos acordados, despertos, já em devoção, em bhakti. Na era de Kali, os sacrifícios védicos tornaram-se impraticáveis devido à perda de mantras e à pureza necessária para realizar eles. Então, temos que encontrar e aproveitar esses outros caminhos que são sugeridos nos textos védicos. E por isso, Vyasadeva compilou os conhecimentos em uma forma acessível, né? E a dica mais importante que foi dada, né, entre todas essas dicas que recebemos diariamente nos textos védicos, que o maior sacrifício, o maior jnana supremo na era de Kali seria o Sankirtana, que é uma palavra que usamos em nosso sadhana constantemente. Sankirtana, antes de iniciar o Mahamantra, falamos que a gente vai cantar os nomes sagrados do Senhor Supremo. Então, esse Sankirtana aparece como a sugerência, a sugestão nos textos védicos de nosso sacrifício ao Senhor Supremo. Então, não podemos, né, fazer um sacrifício com fogo, com ofrendas, mas temos outros caminhos que tão misericordiosamente Vyasadeva, como a encarnação literária de Krishna, como uma expansão de Krishna, seria a palavra correta, não uma encarnação, desculpem, ele traz para nós todas essas informações. Mas aqui na Seva, estamos em um círculo muito auspicioso, em uma egrégora muito, muito especial. Nós temos experiência com essas
sacrifícios, né? Nosso querido Prabhu Devananda, normalmente nos sábados, ele, como um yotish, como um sacerdote, ele faz o Agni Hotra, que é uma cerimônia, né, um sacrifício, uma cerimônia védica, cerimônia de fogo, porque, como já falamos anteriormente, a palavra Agni é fogo, né? E ele é um antigo ritual védico de ofrenda ao fogo sagrado, considerado um dos mais importantes como sacrifícios védicos, e um ritual que se oferece ao amanhecer ou atardecer do dia, né? Como gratitude às deidades solares e ao elemento fogo. E quando a gente assiste os vídeos, nós podemos reconhecer os mantras que fazem parte, como já falei anteriormente, e as oblações, porque Prabhu Devananda joga grãos de arroz, ervas, etc, etc. Então, nós somos muito afortunados de ter essa vivência quase ao vivo. E o mais importante ainda, e sobretudo, que esse sacrifício feito por nosso astrólogo védico é um tratamento, né? Um tratamento para as conexões astrológicas. Então, faz parte, né, do processo de cura quando nós fazemos um mapa astrológico com ele. Então, aqui, vamos pouco a pouco descobrindo, através das gotas védicas, qual afortunados somos, né? Ter essa experiência nessa era de Kali, são tão poucas as pessoas no mundo que têm essa possibilidade. Então, eu convido vocês a celebrar e a trazer essa gratitude, essa gratidão no seu dia a dia, e reconhecer quão afortunados somos que Krishna nos abençoa e nos permite ter todos esses conhecimentos, todas essas informações e entrar no caminho de vida, do conhecimento, saindo assim da ignorância. Namastê, Hare Krishna. Obrigada. Vou parar aqui a gravação rapidamente.